Evangelho, quinta-feira antes da festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira anterior à festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva até o 4º capítulo do Evangelho de São Lucas, um capítulo que apresenta para nós o ministério de Jesus na região da Galileia. Estamos praticamente no meio do capítulo e o objetivo da Santa Liturgia é nos dar agora a inauguração da pregação messiânica do Senhor, narrada a partir de São Lucas. Também, Lucas, assim como ouvimos no Evangelho de Mateus, após a tentação no deserto, narra primeiro o texto do Senhor que é tentado no deserto e em seguida, estamos aqui no 13º versículo, que não entra na leitura de hoje, tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno, e nós sabemos que esse tempo oportuno será quando o inimigo retornará durante a paixão do Senhor. Muito bem, mas o texto de hoje começa no versículo 14, e Lucas aqui faz uma marca que é como um refrão que se repete em muitos momentos ao longo do seu texto. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo. Jesus foi para o deserto pleno do Espírito Santo. Jesus e posteriormente a Igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, estão sempre plenos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, a força do Espírito Santo está sobre o Senhor e conduz o Senhor. A plenitude do Espírito Santo estava sobre a Virgem Maria. A força do Espírito Santo conduzia o coração da Virgem Maria. Eu e vocês, no dia do nosso batismo, recebemos a plenitude do Espírito e a força do Divino Espírito Santo para que estivéssemos unidos a Cristo e assim pudéssemos permanecer a Ele unidos por toda a nossa vida, de maneira que entremos juntos na eternidade. O Senhor nos une no batismo para que nós possamos permanecer unidos eternamente. E o primeiro, ato público do Senhor foi o regresso pleno do Espírito Santo. Sua fama espalhou-se por toda a região e circunvizinhança, ensinava em suas sinagogas e todos glorificavam a Deus por ele. Era glorificado por todos. A presença de Cristo, pleno do Espírito Santo, levava as multidões a glorificarem a Deus. O homem pleno do Espírito Santo, o homem guiado pela força do Espírito Santo, ele gera no meio da sua comunidade o canto de glória a Deus. Não é sem razão, meus irmãos e minhas irmãs, que continuamente a Igreja insiste conosco de buscarmos o sacramento da reconciliação, de nos prepararmos para participar da Santa Eucaristia, aonde recebemos o corpo e sangue do Senhor
e podemos assim viver como homens e mulheres plenos do Espírito Santo. Falando sobre a plenitude do Espírito Santo e sobre o início do discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré, queria trazer para vocês, aproveitando que a gente tocou no tema do batismo, esse trecho do ritual do batismo escrito por Santo Efrém, diácono e doutor da igreja, na região da Síria. Então, estamos diante de um dos textos da Igreja do Oriente e que eu queria dividir com vocês porque ele é de uma beleza particular e recupera alguns dos elementos citados pelo Senhor nessa que é uma pregação importante na sinagoga de Nazaré. Aqui Lucas mostrou para a gente uma virada de mesa. O Senhor que vem acolhido e glorificado por todos, que é recebida, a pregação dele ela é recebida com grande entusiasmo, mas no momento seguinte, a animosidade daqueles que ouviram a pregação do Senhor aflora de um modo que ele se dispõe, inclusive, a serem homicidas. Eles levam ele para o alto do cimo, daquela colina de Nazaré, para precipitá-lo de lá, escreve Lucas. Meus irmãos e minhas irmãs, como o nosso coração pode mudar de uma hora para outra quando nós não zelamos pelas coisas de Deus. Bendito seja Deus que recebemos o dom do Espírito Santo no dia do nosso batismo, mas como é importante zelarmos por esse dom do Espírito Santo, porque vejam, aquelas pessoas que estavam ali, todas, ou na sua, enfim, não podemos julgar uma a uma, não nos compete nem mesmo julgar, nós não podemos avaliar, melhor dizendo, a disposição interior e de fé de uma a uma, mas estavam reunidas na sinagoga para prestar culto a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Eles veem e ouvem que se cumpre a profecia do Senhor, mas não conseguem andar, caminhar para além das impressões que podem recolher por eles próprios e não pela fé que trazem no coração. E dessa forma estão vendo se cumprir as escrituras que ouviram ser proclamada por diversas vezes, e não apenas não acolhem esse acontecimento, como se levantam com hostilidade contra Deus. Foram ali para prestar culto a Deus, ouvir a palavra de Deus, recordar as escrituras e as promessas de Deus, ouvem um anúncio de que estão se cumprindo aquelas palavras do profeta e terminam com um coração cheio de desejo homicida. Realmente nós precisamos do socorro do Espírito Santo. E como precisamos! E como precisamos! Bendito seja o Senhor que por meio da Santa Igreja nos deu o dom do Divino Espírito Santo quando ainda éramos pequenininhos, para que pudéssemos ter desde já, tão grande tesouro, e ao longo da nossa vida fôssemos sendo, pouco a pouco, introduzidos no conhecimento desse grande tesouro, e assim tivemos a ocasião de renovar a nossa fé ao longo da nossa vida e tivemos a chance também de tomar parte, tomar posse, por assim dizer, da beleza desse tesouro que o Senhor nos concedeu, para que sejamos também homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como é importante que possamos bendizer a Deus por ter nos concedido tamanho dom. Por meio desse dom, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos mergulhar no mistério da santidade de Deus, para também nós sermos santos como o Senhor é santo. A súplica pelo Espírito Santo é uma súplica que nos deve acompanhar cotidianamente, pois sem ele nada podemos. Vejam, mesmo tendo as Escrituras nas mãos, mesmo tendo uma, digamos assim, perseverança prática sobre o exercício da
oração, se nos falta a moção do Espírito Santo, podemos terminar com o nosso coração disperso. E não é difícil encontrar homens e mulheres que, conhecendo a Sagrada Escritura, que conhecendo o poder dos sacramentos, que conhecendo a inspiração de Deus, que em diversos momentos aconteceu na vida deles, ainda assim por descuido, não perseveram nas virtudes e nos meios que a Igreja nos dá para que possamos permanecer homens e mulheres que vivem a plenitude do Espírito Santo e dessa forma terminam por precipitarem em um contra-testemunho ou em uma situação de grande dispersão ao ponto de aceitarem com suas palavras e atos, voltarem atrás no compromisso evangélico de amarmos uns aos outros como o Senhor nos tem amado e se permitem, ou melhor, e se deixam levar ao ponto de se tornarem, por seus gestos e palavras, homicidas da esperança, homicidas do testemunho de fé dos irmãos e irmãs com quem convive, dos membros de uma mesma família ou de uma comunidade religiosa. Então, usamos esse texto da liturgia oriental do batismo para vermos, é um texto praticamente poético que está colocado dentro do rito do batismo para nos recordar a beleza da unção do Espírito Santo. É intitulado assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E Ele vai acompanhar toda a primeira e depois a segunda unção que acontece no rito. Oração para unção depois do batismo. E aí começa aqui a oração. Pelo batismo, e vai pegar as duas unções. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, libertou-te do pecado e fez-te renascer da água e do Espírito. Fazes agora parte do seu povo eleito. Ele marcou-te, ó Filho, com óleo santo, para que sejas eternamente membro de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Como é alto o lugar que ocupas agora! Enquanto a pecadora ungiu os pés do seu Senhor como serva, o próprio Cristo, qual servo, marca o vosso corpo com a unção batismal pelos seus ministros. O Senhor das ovelhas deseja colocar o seu sinal nos seus servos. Eis que Cristo assinala com óleo os seus cordeiros novos pelo batismo. O óleo que Elias fez que abundasse era um óleo para a boca. Com efeito, a vasilha da viúva não era o chifre da unção, mas o óleo com que nosso Senhor Jesus Cristo nos ungiu em nosso batismo não é um alimento. Ele transforma o pecador, lobo exterior, em cordeiro, membro do seu rebanho. O ramo de oliveira que a pomba trouxe no seu bico para junto da arca era um símbolo da unção batismal. Todos os habitantes da arca correram para ela, pois ela trazia uma boa nova de redenção, e nela estava o cumprimento da palavra do Senhor. Me perdoem, que eu perdi aqui o texto, que a letra está muito miudinha. Uma boa nova de... Acorrei vós também a esse santo óleo, que os vossos corpos fracos se regozijem, pois ele traz a boa nova da redenção e o vigor do Espírito para o ânimo de vossas almas. Quando Davi foi ungido, ó meus irmãos, o Espírito desceu, discerniu o coração desse bravo homem, e aí encontrou as suas delícias, e sobre ele permaneceu. O perfume desse óleo tornou-se
o perfume do seu coração como rei. O Espírito fez morada nele e nele cantou, glorificando ao Deus Altíssimo. Mas a vossa unção no dia do vosso batismo é maior, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram e vieram morar em vossos corações. O óleo de alto preço que Maria derramou sobre a cabeça do Senhor espalhou o seu perfume por toda a casa. Também o perfume da vossa unção se expande e é exalado não apenas aqui, mas até o alto dos céus, onde faz as delícias dos anjos nas alturas, pois é o perfume de Cristo ressuscitado. Satanás detesta seu odor. Para Deus é aroma suave e delicioso. Vinde, ovelhas do rebanho do Senhor, recebei o vosso sinal, que afasta o que vos querem devorar. Vinde, cordeiros, recebei e renovai o vosso sinal, pois o vosso sinal é a verdade e é vida. Uma verdade que se assemelha à árvore que espalha a sua sombra para que as aves do céu encontrem refúgio. As nações vieram abrigar-se também sobre os seus ramos. Acolheram os seus frutos e ficaram saciadas, renovando o vigor de suas vidas. Belíssimo, não é verdade, meus irmãos? Que texto! Como ele nos faz olhar a dignidade do nosso batismo, a dignidade de vivermos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Olhem, Jesus, cheio do Espírito Santo, entra na sinagoga de Nazaré, segundo o seu costume, está na sua cidade natal, no dia de sábado, um dia consagrado ao Senhor, segundo a tradição de Israel, e levantando-se para fazer a leitura, o que nos mostra que o Senhor havia um conhecimento a mais, pois sabia ler os textos antigos, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde estava escrito. Então, foi entregue a ele, aquele que é a palavra, toma nas mãos a profecia. Aquele que é o cumprimento da profecia, pois ele é a palavra do Pai para nós. Toma nas mãos a história, a declaração do seu profeta. Imagine a alegria do coração de Isaías, na mansão dos mortos, vendo essa cena acontecer. Outro dia falávamos sobre Adão e usávamos a fantasia para olhar a imagem de Adão na mansão dos mortos, vendo o que acontecia com o Senhor no combate contra o demônio, no momento da tentação. Imaginem vocês agora Isaías na mansão dos mortos vendo essa cena. A palavra que, desde toda a eternidade, Deus onipotente suscitou no seu coração para declarar ao povo de Israel, agora encontrava o seu cumprimento máximo. Foi uma palavra para aquele momento da história de Israel, mas era uma palavra que estava ecoando na eternidade, pois era profecia para todos os povos. Era a profecia definitiva do amor do Senhor por nós. E agora o Senhor recebe, toma nas mãos, no lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra do Senhor, o povo que estava chamado ainda pela profecia de Isaías a permanecer na palavra desse Senhor, vê que aquele que é a palavra do Senhor toma nas mãos estas palavras que foram entregues ao profeta. Que alegria Isaías não estava provando ao ver ali. Tamanho dia que acontecia, tamanha beleza daquele dia que acontecia. E o Senhor toma nas mãos, Lucas descreve o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isaías disse isso diante do povo de Israel como palavra profética de Deus onipotente. E o Espírito do Senhor, no dia do meu e do teu batismo, foi derramado sobre nós. Deus nos ungiu. E a Santíssima Trindade, como acabamos de ouvir nesse texto belíssimo do ritual do batismo da Igreja do Oriente, a Santíssima Trindade fez morada em nós. Olha como nós estamos participando desse bendito dia em que se cumpre essa profecia, pois a beleza do cumprimento dessa profecia aconteceu também no dia do nosso batismo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Assim também eu e você, a cada final da Santa Missa somos enviados. Assim também eu e você, como discípulos de Cristo e unidos a Ele pela ação do Espírito Santo, somos enviados no seio da Igreja para proclamarmos o ano da graça do Senhor, chamarmos os homens à conversão, levar a luz de Cristo para que os cegos recuperem a vista e restaurar a liberdade dos oprimidos pelo exercício da caridade. Jesus anuncia essa palavra, enrola o livro e o entrega para aqueles que estavam servindo. Todos na sinagoga tinham um olhar fixo sobre ele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu diante dos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Diz o texto de Lucas que todos testemunhavam a respeito dele e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da boca do Senhor. A palavra que o Senhor proclamava, ela era doce aos lábios, exatamente como foi profetizado pelos profetas. Mas depois no estômago se torna amarga, pois purifica o nosso corpo. Ou seja, purifica a nossa alma, purifica o nosso ser. Então naquele momento todos acolhiam a palavra do Senhor e estavam admirados e observavam que essa palavra era cheia de graça. Mas era preciso que o coração deles, acolhendo essa palavra, se tornassem também um coração pleno da graça. Percebem? Um coração que não está pleno da graça de Deus, ele é capaz de reconhecê-la, mas nem sempre de acolhê-la. Então era preciso que acontecesse uma passagem de conversão. Que daquelas evidências, dos sinais que o Senhor estava dando, se consolidasse um ato de fé sobre aquilo que estava sendo proclamado diante deles. De fato, continuou Jesus em seu discurso, mas em seguida, todos testemunhavam e admiravam das palavras cheias de graça que saíam da boca do Senhor. E diziam: não é ele o filho de José? Perceba, meus irmãos, eles estão vendo a presença da graça de Deus nas palavras de Jesus, mas o discurso, a atenção, o olhar deles não se orienta a partir dos sinais que estão vendo, dos sinais que estão sendo dados. Deus aponta numa direção e eles olham em outra. Mas não é esse o filho de José? E eles olham na direção daquela que é a realidade que alcança a vida de cada um deles. Mas quem é esse para nos falar dessas coisas? Mas nós não reconhecemos quando alguém está cheio da graça de Deus? Por que os olhos se voltam na direção contrária? Peguemos a nossa experiência de igreja. Quando uma pessoa fala cheia da graça de Deus ou com um grande entusiasmo do Senhor, a gente normalmente diz para ela: nossa, mas hoje tu tá na unção, hein?
olha, está ungido. A gente geralmente fala isso. Bom, ele está ungido sempre, né? Desde o dia do batismo dele, ele está ungido. Ele tem momentos em que vive com maior intensidade o vigor dessa unção e outros momentos com um pouco menos de intensidade. Mas ele recebeu a unção do Senhor. E vendo aquilo dali, vendo o sinal da unção do Senhor, nós somos chamados a dizer: bendito seja Deus, meu irmão. Eu vejo que o Espírito do Senhor está contigo. Era a saudação antiga da Igreja do Oriente. Eu vejo que o Espírito do Senhor está contigo. E a resposta era: e com o teu Espírito também. E contigo também. Que é a mesma resposta, lembra? Você que fez crisma há pouco tempo? É a mesma resposta que a gente dá ao bispo quando ele faz a unção. Logo após a unção a gente dá essa resposta. A gente faz esse breve diálogo com o bispo. E é dessa forma, seria tão bonito se nós pudéssemos, quando vemos um irmão pregar de maneira ardorosa, de maneira efusiva, dizer: bendito seja Deus, pois vejo que o Espírito do Senhor está sobre ti, está agindo, que o teu coração está dócil a Ele. Bendizer ao Senhor pelos sinais do Espírito que estão acontecendo. Ali em Nazaré, eles não fizeram isso. Eles olharam para a direção contrária. Os sinais estão ali, mas ele não é o filho de José. Mas como assim? De onde vem essa inteligência? De onde vem essa sabedoria? Mas o que está acontecendo aqui? Como assim? Quem é essa pessoa? Pensávamos que fosse de um jeito e de um outro. Olha os sinais do Senhor. Glorifica o Senhor pelos sinais que estão sendo vistos. E Jesus avança com a pregação. Certamente ireis citar-me o provérbio, pois o Senhor percebe o coração deles: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, aqui tem uma inversão literária, porque tudo aquilo que o Senhor fez em Cafarnaum, Lucas irá escrever depois, mais adiante, né? Então o texto aqui faz uma pequena inversão literária. Isso pode acontecer em alguns momentos. É um estilo redacional e um pouco o efeito da composição histórica do livro. Que ouvimos dizer que fez em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Olha, o Senhor já está se colocando, ao citar que o profeta não é bem recebido em sua pátria, está colocando uma referência da unção de Deus sobre ele. Está chamando sobre si um elemento de autoridade ao menos equivalente àquela que é a autoridade apresentada e reconhecida em relação a Isaías, cujo livro foi tomado nas mãos e foi lido. Mas ali está alguém que é maior do que Isaías. Continuando. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses, e aqui ele conta a história de Elias e da viúva de Sarepta. E depois ele conta a história de Eliseu e a cura do sírio Naamã, 2 estrangeiros que foram alcançados, não podemos esquecer isso. O que, padre? Estamos ainda entre a festa da Epifania e a festa do batismo. Então esse texto é o texto que fala da inauguração do Senhor e o texto que traz também dentro de si o acolhimento do profeta, ou seja, a boa nova do anúncio do reino de Deus pela pessoa do profeta, feito por 2 estrangeiros, 2 que não são da casa de Israel. A viúva, que era da região de Sidônia, e Naamã, que era da região da Síria. Quando o Senhor toca esse aspecto, Israel está cego para acolher o que vem do Senhor. Pronto. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Como assim? Mas se alguém está dizendo que existe uma cegueira, é para te ajudar a recuperar a vista. Mas a presunção e o orgulho são tão grandes que não funciona assim. Quando você aponta para aquilo que é a verdade, imediatamente surge a ira no coração deles. E eles tentam, então,
atentar contra a vida do Senhor. Eles não reconhecem Cristo como a palavra de Deus para a salvação dos homens e tentam botar essa palavra para fora. Agora vocês imaginem a dor de Jesus em ser expulso da sua cidade de Nazaré. Jesus levou no coração a dor daquela rejeição e tenho certeza que cada cidade em que ele era acolhido e que o Evangelho do Senhor era acolhido, ele pensava na pequenina Nazaré e rezava pela conversão daqueles que não receberam a sua palavra. Aprendamos com o exemplo do Senhor, que conhecendo o coração e a dureza do coração dos homens daquela cidade, volta para aquela que é a sua cidade e começa ali anunciando o Evangelho. Temos várias explicações teológicas e o significado teológico de começar o anúncio por Nazaré e tudo mais. O padre pega um caminho, um viés um pouco lateral para observar esse detalhe, porque nós temos a nossa pequena Nazaré, nossa casa, a nossa família de sangue, onde temos o desejo, porque ali aprendemos a amar, ali aprendemos a viver em unidade, ali aprendemos a estar em aliança, em comunhão. Que desejo não temos da palavra que encontramos, de vida que vem de Cristo, que essa palavra não seja anunciada e acolhida ali na nossa cidade de origem, na nossa pequenina Nazaré, no seio da nossa família de sangue, do nosso clã, onde está a nossa história. Pequenina cidade da nossa família, por assim dizer, onde crescemos. E às vezes vemos que dentro dessa nossa pequena Nazaré, a palavra de Deus é rechaçada, o Senhor é rechaçado, é colocado para fora. Cada vez que essa verdade vem proclamada para nos ajudar a sair da cegueira, para superar o orgulho, para superar a presunção que nos oprime, encontramos uma rejeição. Mas vejam como o Senhor age. O Senhor sofre a dor, segue seu caminho, Nazaré permanece ali. Atentam contra ele, mas ele segue a sua estrada. Em outros momentos ele virá a Nazaré, mas no seu coração ele levará Nazaré consigo, pois em Jerusalém ele se entregará também pela salvação daqueles que o rejeitaram ali. Que o nosso seguir o nosso caminho ao longo da nossa vida, cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa própria vida, seja um canto memorial de amor por aqueles que não acolheram a palavra do Senhor. Por onde formos ao longo dessa vida, levaremos a memória da nossa amada Nazaré, da nossa amada família, e do quanto ela precisa ainda receber a boa nova do Senhor. E cada vez por onde passarmos no nosso trabalho, nos amigos, nas amizades do nosso novo lugar de habitação, por onde nós passarmos por tantas outras famílias que na pastoral veremos acolherem, e quantos outros testemunhos, na Canção Nova, nas peregrinações que fazemos, nós vamos ouvir sobre famílias transformadas, sobre Cafarnaúns, ou seja, famílias que foram como Cafarnaum, cidade que com sede acolheu o anúncio do Evangelho, nós possamos, vendo esses testemunhos e participando desses testemunhos, lembrar da nossa pequenina Nazaré, onde anunciamos a boa nova do Senhor, e no início ela foi acolhida e depois fomos rechaçados, e que nós possamos rezar pela conversão de cada um daqueles que não acolheram, para que também Nazaré acolha a boa nova do Senhor. Ela que viu crescer aquele que se tornou um outro Cristo pelo batismo, possa agora cantar as alegrias e estar junto com o Senhor acolhendo a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos, a vós e as vossas famílias, o Senhor Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.